Estamos de regresso para a segunda parte do consultório. Seja muito bem-vindo novamente. Já sabe que pode fazer-nos companhia até bem perto das 4 da tarde. Na próxima meia hora vamos conhecer algumas das doenças que impedem ou atrasam a colocação de implantes dentários. E para isso está connosco a doutora Elaine Neri, médica dentista no grupo Swiss Dental Services. A quem agradeço a presença. Sra. Doutora, muito obrigada por estar connosco. Muito obrigada. Ora, nós vamos precisamente conhecer algumas doenças que podem atrasar a colocação de implantes, porque há muito a ideia de que se tenho esta ou aquela doença não posso fazer um tratamento deste género. E daí também a importância do médico dentista conhecer todo o passado, todo o histórico clínico do paciente, fazer a tal anamnese, não é? Exatamente. É importante a gente sinalizar de início o porquê de falarmos desse tema, não é? Nós vivemos hoje em dia uma altura em que a população está a envelhecer. Portanto, nós temos envelhecimento populacional. É natural e expectável que as pessoas vivam mais e vivam com doenças crônicas, doenças sistêmicas, não é? Então, o médico dentista ele tem que estar apto a lidar com esses pacientes. As pessoas vivem mais, têm problemas, portanto, nós vamos atuar nessas pessoas, portanto, temos que conhecer essas doenças. Exatamente, e o médico dentista é quase só ele uma figura de equipa multidisciplinar, porque também tem de estar a par de todas estas doenças mais comuns, até porque a idade não impede que a pessoa possa fazer a colocação de implantes e ter o sorriso com que sempre sonhou e, acima de tudo, saudável. Podemos começar, Sra. Doutora, pela diabetes, uma das doenças mais comuns. Sim, a diabetes é um bom exemplo, porque há muitas pessoas que têm esse problema, é um problema crônico, não é? E as pessoas, como têm uma maior dificuldade na cicatrização, portanto, elas dizem, se calhar não posso pôr um implante porque não cicatrizo bem. Mas o que é que nós temos que ver, e isso tem que ficar muito claro para o paciente. O paciente possui uma doença de base, que é o diabetes, portanto, essa doença, se estiver controlada, compensada, nós vamos considerar esse paciente como um paciente normal. Portanto, não é a doença em si, nesse caso diabetes, mas sim a descompensação dessa doença. Portanto, se o paciente tem tudo controlado, nós vamos considerar o paciente como um paciente normal. Obviamente, nós inicialmente temos que fazer uma consulta de anamnese, não é? E essa consulta de anamnese tem que ser criteriosa. Nós temos que investigar o historial do paciente, para que a gente consiga verificar se existe alguma patologia pré-existente. No caso da diabetes, nós fazemos sempre, em todas as consultas de pré-cirurgia, um teste rápido da glicemia, não é, nesse caso, e nós vamos observar quais são os valores, se está dentro do normal, se foge ao normal. Se esse paciente tiver um valor fora do normal, o que nós fazemos é uma comunicação com o médico, segmento do paciente, para que a gente possa entender o que é que se está a passar ali. Portanto, nós não vamos fazer o diagnóstico da diabetes, não nos compete fazer esse diagnóstico, mas nós vamos fazer a comunicação com o médico assistente para que verifique se há algum problema ali a nível do diabetes. Ora, mas não é só diabetes, nós vamos ainda falar de hipertensão, vamos também falar de osteoporose, anemia, carência de vitamina D e também hipertiroidismo, depressão, mas vamos também falar de cancro. Em alguns casos, enquanto esta doença está ativa ou durante os tratamentos de, por exemplo, quimioterapia e radioterapia, não é adequado fazer este tratamento, mas sim é apenas adiar a colocação de implantes, se for o caso disso. E este grupo, Swiss Dental Services, tem um vídeo de um testemunho, Albina Silva, que teve cancro e, após a finalização do tratamento, conseguiu então ter o sorriso com que sempre sonhou. O tratamento que eu fiz foi a implantação total de superior e inferior, há 9 anos. A Albina ela tinha muitos problemas de ausências dentárias, ela já tinha perda de alguns dentes que ela perdeu que não nasceram, ela tinha o que chamamos de agenesia dos dentes permanentes, os dentes não existiam para nascerem, e ela tinha os dentes em tamanhos muito pequenos que ela não gostava, que ela achava que ficavam feios no sorriso e ficava infeliz, com baixa autoestima, com insegurança na estética por causa disso, e nos procurou procurando alguma solução para ela melhorar a estética, para poder sorrir, que ela disse que era uma pessoa alegre, que queria sorrir, mas tinha vergonha de sorrir. E foi quando a doutora Marcela me disse que era provável fazer na parte de cima, mas que pensasse bem que não fizesse na parte de baixo. Eu disse, não, doutora,
Já que eu vou, é para fazer tudo. Mal na massa, é tudo. Eu sou assim, quando é para fazer tudo. Primeiro ela usou uma provisória fixa, que nós fizemos também ao gosto dela, com uma estética que ela já gostava muito. E depois fizemos as definitivas tentando copiar e melhorar essas provisórias. Já muitas pessoas, minhas amigas e clientes, já julgavam que os provisórios que eram definitivos. Depois notou-se uma diferença grande e eu gostei muito mais. Os médicos foram espetaculares comigo, desde a equipa toda foram excepcional. Tenho muito a agradecer à doutora Marcela, que ela é um anjo, é meu anjo da guarda, não é? É uma pessoa espetacular. Gostei imenso. Para mim, a saúde é o mais importante. Eu, independentemente de fazer a quimio, eu via na mesma aqui. E a doutora dizia, Vina, está tudo em ordem, que eu tinha medo, não é? Porque a quimio faz tanto mal, mas olha, graças a Deus, eu tinha na mesma o meu cuidado da higiene. Depois que ela fez os implantes, ela é uma paciente que eu chamo de exemplo, porque ela tem uma ótima higiene, ela não tem perda óssea, está tudo estabilizado, não tem, as próteses dela a gente retira, estão impecáveis em termos de higiene, ela preocupa-se em vir fazer as manutenções periódicas. Inclusive ela teve um problema de saúde sério, que mesmo assim ela não deixou de cuidar, porque ela sabia que aquele tratamento podia implicar em alguma situação nos implantes. E ela vinha, mesmo fazendo tratamento, debilitada, vinha fazer as manutenções. Isso foi muito louvável e muito importante falar que é importante fazer. Eu acho que as pessoas têm que ter aquele cuidado, que é o que eu tenho sempre. Por isso é que eu já tenho isto há 9 anos. A maior parte das pessoas pensam que eles são meus naturais. E é uma paciente que nos deixa à vontade também com ela, porque ela nos traz uma positividade, uma carga positiva, até na alegria de viver e tudo que ela passou. Então, eu acho que é para a vida. Para mim, um sorriso é tudo. Este é de facto um belíssimo testemunho. Muito obrigada também à Albina Silva por ter dado a cara, não é? Por ter nos explicado que no caso do cancro, de facto é mais complexo, porque é, mas também há uma solução. Sim, a Albina, nesse caso, ela primeiro fez a reabilitação oral, depois já estava com as próteses definitivas e assim, então ela passou por uma doença oncológica e mesmo nesse período, enquanto estava a fazer a quimioterapia e todos os cuidados para essa doença, ela continuou a fazer as consultas de manutenção, aquelas que estavam programadas para o caso dela. Muitas vezes acontece, o paciente, por ter uma outra doença, deixa de fazer as visitas ao dentista. Isso sim é perigoso, não é? Nós sabemos avaliar quando devemos intervir ou quando não devemos intervir. Nesse caso, se ela tivesse com um problema oncológico ativo, nós não iríamos fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico, iríamos aguardar, mas as consultas de higiene e assim, elas têm que ser mantidas para o bem do paciente e ajuda até no tratamento oncológico, porque evita infecções na boca, não é? E também tem de haver uma comunicação, neste caso, com o médico oncologista desta paciente, depois quando quer avançar para o tratamento, uma vez que estão finalizados os tratamentos de oncologia e quer avançar para o tratamento dentário, também tem de haver aqui uma comunicação com as duas especialidades. Sem dúvida, sem dúvida. Essa comunicação, ela deve ser sempre feita. Nós devemos sempre comunicar com o médico de segmento do paciente, porque nós não podemos colocar o paciente num risco que não seja o esperado para uma cirurgia. O ato cirúrgico em si é um ato que leva a algum traumatismo, há algumas situações que estão esperadas no ato cirúrgico, mas nós temos que fazer isso com toda a segurança e temos que ter uma equipa preparada para atuar e intervir nos momentos corretos, na situação devida, para que haja o benefício, obviamente, do paciente. Ora, já aqui falamos de diabetes, cancro também mais complexo, mas não impede que as pessoas possam fazer os seus tratamentos. Vamos falar de hipertensão, também muito comum, e há aqui algumas complicações que possam estar associadas se a pessoa não tiver o valor controlado. Sim, nós temos estabelecidos alguns valores, parâmetros para a realização da cirurgia, não é? Antes da cirurgia, volto a dizer, vamos fazer a consulta de anamnese, vamos observar se o paciente tem valores alterados. Se o paciente tiver valores alterados, das duas, uma. Ou ele está ansioso por estar na cadeira do dentista, é natural, nós vivenciamos isso, achamos que é normal ir ao dentista e que é muito bom, mas existe ainda pessoas que têm aquele receio de ir ao dentista e que é uma coisa que
que liga a sensações dolorosas, por exemplo, então as pessoas ficam tensas, ansiedade. Então, há esse tipo de hipertensão, que é aquela hipertensão momentânea e que nós vamos fazer uma primeira aferição, vamos esperar descontrair o paciente, num segundo momento fazemos outra e vamos observar se houve uma descida dos valores. Mas existe aquelas pessoas que, porque têm a sua vida normal, não sentem nada, não é? E têm hipertensão e não sabem. Por quê? Porque a hipertensão é uma doença que muitas vezes não tem nenhum tipo de sintoma. Então, há pessoas que fazem a vida completamente normal, até o dia em que tem um AVC, por exemplo. Não é? Então, nessas pessoas, se apresentar um valor alto, o que nós vamos fazer é comunicar com o médico de família, pedir para que ele faça uma avaliação do paciente e esse sim é que vai fazer o diagnóstico da hipertensão, se essa existir. Portanto, é engraçado que, às vezes, numa simples ida ao dentista, nós conseguimos contribuir para a saúde do paciente. Por quê? Porque a nossa anamnese tem que ser criteriosa. Claro. Nós não podemos colocar o paciente numa situação de estresse maior do que é suposto. E neste caso da hipertensão, o próprio hipertenso tem noção de que se os valores estiverem muito altos ou muito baixos, alterados, não pode fazer este procedimento dentário? Nós tem que explicar também o motivo, explicamos exatamente, e às vezes é difícil o paciente compreender. Lá está, como não tem sintomatologia, ela diz, aí doutor, eu estou bem, eu não sinto nada. Portanto, às vezes é difícil fazer, mas a gente explica, olha, seu Antônio, por exemplo, tem que ver isso, é uma coisa que é a sua saúde, portanto, nós vamos comunicar com o médico, vamos ver como é que está, se for preciso vai fazer uma medicação, mas isso o médico vai decidir consigo. Mas no dia da cirurgia, nós temos que ter valores mínimos para fazer o procedimento cirúrgico. Isso por quê? Nós trabalhamos com anestésicos locais e há alguns componentes no anestésico, não vou entrar em detalhes, mas há alguns componentes que faz com que a tensão suba um bocadinho. Portanto, se nós tivermos já um paciente que tem uma tensão alta, após a aplicação do anestésico, há uma tendência de que suba essa tensão. Portanto, nós temos que ter ali um caminho e valores limites para que a gente possa atuar com segurança. E qual é o problema, né? Que às vezes as pessoas dizem, mas eu não estou a sentir nada. Qual é o problema de ter uma tensão alta num procedimento cirúrgico? Vamos ter um risco aumentado de sangramento durante a cirurgia e depois nós temos que controlar esse sangramento. Portanto, é preferível a gente não fazer uma cirurgia quando o paciente tem valores aumentados. Às vezes é preferível esperar. Ter calma e numa segunda fase fazer a coisa com mais discernimento e fazer com que o paciente tenha o procedimento com a maior segurança possível. Existem também no nosso país 800 mil pessoas com osteoporose. Esta é uma doença também muito comum, uma doença silenciosa. Muitas pessoas, muitos portugueses não sabem que têm osteoporose. Sabemos também que o diagnóstico feito atempadamente é muito melhor para depois o tratamento. Ainda assim, há soluções também para quem tem esta doença. Sim. A osteoporose, obviamente não é a minha área, mas resumidamente a osteoporose tem uma atuação, a doença interfere no osso, não é? Nas estruturas ósseas. Então nós vamos ter um osso menos capaz, um osso mais friável, um osso que é mais passível de fraturas. E então, essa estrutura óssea ela é modificada pela doença. Existem várias formas de tratamento e assim, mas normalmente os pacientes fazem um tratamento medicamentoso com bifosfonatos e outros medicamentos dessa gama. Esses medicamentos são interessantes porque vai aumentar a rigidez óssea, ou seja, vai diminuir o risco de fratura. Imagine que a senhora que tem osteoporose escorregue e pode fazer uma fratura, e isso é muito chato para esses pacientes, principalmente são pacientes idosos, mas por outro lado, no que toca a nossa parte, esse osso denso não é tão interessante para a colocação de implantes, porque é um osso que tem uma diminuição da vascularização. E nós sabemos que o sangue tem todos os componentes necessários para que haja uma boa cicatrização.
Então, quando nós fazemos uma cirurgia nesses pacientes, nós temos sempre que ter atenção aos valores e aí há parâmetros que nós vamos conseguir avaliar. Novamente, vamos fazer a comunicação com o médico assistente, mas tem sempre um risco de necrose óssea, justamente porque a vascularização óssea não é assim tão boa naquela zona. Mas, obviamente, que nós fazemos com todos os critérios, nos tempos corretos, nós podemos fazer cirurgias de implantes nesses pacientes. E, neste caso, faz sentido fazer um enxerto de osso? Ou não? O enxerto ósseo, nesse caso, é só quando o paciente não tem uma quantidade óssea, uma disponibilidade óssea na zona onde nós vamos colocar os implantes. Normalmente, os pacientes têm disponibilidade óssea, mas no caso da osteoporose, não é bem a quantidade óssea, mas sim a qualidade óssea que é diferente. Ora, seguimos, vamos falar de anemia, carência de vitamina D e também hipertiroidismo. São doenças que podem comprometer o sucesso do tratamento dentário. Sim. A anemia, muita gente tem e não sabe, não é, também, mas a principal coisa que está relacionada à anemia é justamente um risco maior de sangramento no ato cirúrgico e também esses pacientes eles estão mais propícios a desenvolver infecções. Portanto, ao fazer uma cirurgia nesse paciente, nós temos que controlar ali direitinho, fazer análises clínicas e assim, e ter uma atuação cirúrgica muito precisa, ter muito cuidado com a técnica cirúrgica para que tudo ocorra da melhor forma possível e também fazer as profilaxias antibióticas e assim para que não haja infecções no pós-operatório. Depressão. Quando se tem uma depressão, o organismo deixa de trabalhar corretamente e, portanto, aqui também pode comprometer o trabalho do médico dentista. Sim, é engraçado que é uma coisa que não se fala muito, não é? Mas os pacientes com depressão, realmente o organismo parece que tem preguiça de viver, não é? Tem ali uma desmotivação. Então, o corpo ele vai ficar mais lento a responder e a própria medicação que esses pacientes fazem, há estudos que relacionam essa medicação com uma atuação também no osso, ou seja, dificulta a cicatrização óssea, que é o nosso campo de atuação quando nós falamos de implantes dentários. E depois a outra coisa, o paciente em depressão tem menos vontade de fazer a atividade normal do dia a dia, ao nível da higiene, por exemplo, e a duração e a cicatrização e a permanência dos implantes tem sempre a ver com essa qualidade da higiene que nós temos que fazer diariamente, não é, para que tudo cicatrize bem, não haja infecções e assim. Portanto, o paciente ele tem que estar preparado não só para o ato cirúrgico, mas uma fase muito maior que é em casa manter os cuidados de higiene oral adequados. E no caso de estarem a consumir fármacos, também devem comunicar ao médico dentista, não é? Sim, na nossa anamnese, e acredito que seja assim em todos os consultórios, mas na nossa anamnese nós temos perguntas direcionadas a nível dos fármacos, porque muitas vezes você diz, olha, seu João, você tem alguma doença? E ele diz, não tenho nada. E depois você reformula a pergunta e diz, mas o seu João toma medicação para alguma coisa? Eu só tomo um comprimidinho para tensão de manhã, outro para colesterol à noite. E assim a gente descobre que aquela pessoa que, em princípio, é saudável, né? Porque na cabeça dele, ele está tudo bem, ele está saudável, faz uma dezena de medicações diárias. Portanto, nós temos que também ter estratégias para questionar o paciente, porque senão somos completamente enganados pelos pacientes. E no próprio dia da cirurgia, também há alguns requisitos para a colocação dos implantes dentários, apesar de haver todo esse trabalho para trás, todo esse historial clínico? Sim, nós temos que focar muito numa pré-cirurgia muito bem feita, muito criteriosa, mas no dia da cirurgia o cirurgião vai ter ali dois parâmetros que ele vai avaliar antes da cirurgia. Primeiro, nós vamos avaliar a glicemia,
não é? O paciente, obviamente, nós orientamos o paciente a vir alimentado, se for de manhã, um bom pequeno almoço, se for à tarde, fazer o almoço normal. Portanto, nós vamos avaliar num teste rápido a glicemia do paciente. O que nós temos, o que a literatura nos diz, é que nós podemos fazer uma cirurgia com segurança se o paciente tiver valores entre 90 e 240 miligramas por decilitro, por exemplo. Isso naquele teste normal, não é? Aquele teste de laboratório. E nós conseguimos, nesses casos, fazer a cirurgia. Porque qual é o problema da glicemia alta? Vai ter uma repercussão a nível das infecções, vai aumentar o risco de infecções e vai atrasar também a cicatrização. Portanto, se o paciente tiver valores acima desses, nós não vamos mesmo com tudo programado, não vamos fazer a cirurgia naquele paciente, vamos explicar, não é? Mas normalmente não chega até esse ponto porque há um trabalho anterior em relação a isso. O segundo parâmetro, nesse caso, é a hipertensão. É natural que o paciente esteja ansioso e que nós temos ali um aumento da tensão arterial, mas nós temos maneira de controlar essa hipertensão durante o procedimento, mas, no entanto, nós vamos monitorar. Temos ali uma faixa também de segurança para atuar. Se o paciente estiver acima dos 150 por 100 milímetros de mercúrio, ou seja, 15 por 10, nós não vamos avançar com a cirurgia. Nós temos que esperar que essa tensão ela diminua, não é? E só assim é que nós conseguimos avançar com a cirurgia. Se não diminuir, nós vamos ter que reprogramar a cirurgia para outro momento. Não podemos avançar se não tivermos as condições de saúde geral do paciente ok para conseguir fazer esse avanço. Reforçamos também a ideia de que, seja qual for a patologia, estas que falamos ou outras, convém sempre ir ao seu médico dentista para fazer a visita regular, pelo menos de 6 em 6 meses, porque estas doenças podem precisamente prejudicar ainda mais a saúde oral dos doentes. Sim, é verdade. Existe uma relação hoje em dia muito bem estabelecida entre a saúde oral e a saúde geral. Portanto, temos que desmistificar isso de que dentista só trata de dentes, mas o dente não vai, eu costumo dizer, o dente não vem à consulta sozinho, não é? Vem uma cabeça, vem um corpo, portanto, temos que estar atento a todo o resto. Claro. Doutora Elaine, foi um gosto tê-la cá. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez e continuação do excelente trabalho para si. Obrigada, muito obrigada. Nós seguimos em frente. Está grávida ou a pensar em engravidar? A próxima conversa é para si. Vamos conhecer o livro Gravidez sem medos nem mitos e vai poder ligar na última meia hora deste programa para esclarecer aqui a sua dúvida em direto com a nossa convidada, autora deste livro e também médica ginecologista e obstetra sobre, portanto, esta especialidade. Vai poder esclarecer as suas dúvidas em direto de duas formas, através do número de telefone 225083297 ou endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Para já, um curtíssimo intervalo, mas é mesmo um curtíssimo intervalo. Já voltamos. Até já.